na segunda-feira, você tem uma merenda sem carne. Tá? A gente apresentou isso aqui, foi assim, as pessoas querendo dizer que quer precarizar a nutrição das crianças, inclusive a gente teve conversas com o conselho, o CRN 8, de nutricionistas da cidade, para discutir que não era de forma alguma a intenção precarizar a nutrição das crianças. Pelo contrário, a gente ampliar a diversidade de ingestão de alimentos, mostrar como é possível, sim, ter uma dieta saudável, consumindo menos carne. O que ocorreu com essa proposta? A gente conseguiu fazer um grande debate sobre a merenda. Então, a segunda sem carne mostrou o problema da merenda sem debate. Tá? Então, o que nós vimos a partir disso? Esse tipo de alimentação sendo servida às crianças às 9h30 da manhã, em copos plásticos, por uma empresa terceirizada, a Risotolândia, que desde 1996, se não me engano, é quem presta esse tipo de serviço à prefeitura. A gente tem duas empresas, a Denjude e a Risotolândia, mas a Risotolândia é a grande fornecedora desses alimentos feitos de madrugada. Você não tem, as pessoas acham que tem a figura da merendeira, da cozinha na escola. Não existe isso em Curitiba, nas escolas da rede municipal. E a gente começou a se aprofundar nessa temática, inclusive com as propostas, com a constatação de que a rede municipal de ensino de Curitiba conta com apenas 3 nutricionistas para atender um universo de mais de 120 mil crianças, de 200 escolas aproximadamente, mais 200 CMEs, com 3 nutricionistas. O CRN falava que são 58 o número adequado. 58 nutricionistas é o que a prefeitura deveria ter para dar a fiscalização adequada dos alimentos que são servidos e a melhora dos processos. A gente conseguiu, não sei se isso está sendo cumprido, mas que pelo menos os copos plásticos não fossem mais utilizados e, enfim, né, a gente conseguiu aprofundar esse debate. Um trabalho que ocorreu muito legal na Escola Castro, as professoras, junto com os alunos, começaram a discutir a merenda. E foi criada na escola a Patrulha do Lanche. Tá? Eles fizeram, então todos os dias as crianças analisavam a comida que vinha, como que ela vinha, qual que era o formato, qual que era a aparência, se era apetitosa. Elas faziam uma tabelinha marcando tudo. Muito legal o processo que aconteceu ali. Eu ganhei uma camiseta aqui da Patrulha do Lanche. E as crianças foram na Câmara de Vereadores e participaram ali também dessa discussão. E a gente, então, foi aprofundando cada vez mais essa proposta de discussão de uma melhoria da alimentação que é servida nas escolas. Na Assembleia Legislativa, logo no início do ano, dia 2 de janeiro, e não parou até agora, a gente foi surpreendido com o decreto do presidente extinguindo o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Isso está em tramitação, né, ainda. Acatou? Extinguiu. Ah, conseguiu? Ah, então, vitória. Que bom, olha só. Então, mas a gente teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa logo no início de fevereiro para debater aqui a extinção do CONSEA. Foi muito importante aquele ato. E a gente vê, né, uma série de ações, a extinção do Conselho dos Povos Indígenas, o enfraquecimento das instâncias de participação popular e de controle social. Então, acho que tem um contrassenso muito grande quando um governo fala que é contra a corrupção, quando pessoas se colocam como paladinas da moral, contra a corrupção, contra a criminalidade, mas como é que você consegue
primeiro, diagnosticar e criar medidas de combate à corrupção dentro da esfera pública, com transparência, com participação popular e com controle social. Tá? E são essas 3 coisas que o governo federal não está fazendo. Né? E, pelo contrário, ele está cada vez mais criando um clima de não transparência, de dificuldade de participação popular e de criminalização dessa participação e das instâncias de controle social. Então, é lamentável isso. Apresentamos, junto com o deputado professor Lemos, o projeto de lei da agricultura urbana no âmbito estadual. Tá? E lembrando aqui... não, vou falar ali adiante. Tá? Esse projeto foi apresentado, está tramitando. A gente tem visitado os assentamentos do Movimento Sem Terra e também as fazendas de agroecologia, de produção de orgânicos. Aqui é a ocupação, o acampamento José Lutzenberger, em Antonina, que produz alimentos para as escolas e para o quartel do Exército, em Matinhos. Tá? Muito legal de frisar isso. São famílias ali que há mais de 20 anos estão ocupando uma área que era completamente devastada por produção de búfalos. Fica ali no caminho da usina Parigô de Souza, tá? Quem puder, tiver a oportunidade de conhecer. E estão fazendo agroecologia forte ali, agrofloresta, agroecologia. Aqui é o acampamento, o assentamento do Contestado, aqui na Lapa, Balsa Nova, também um espaço histórico de produção. E, como presidente da comissão, nós fomos surpreendidos logo por algumas propostas que estão sendo colocadas pelo governo do Estado. A mais preocupante delas é a extinção do CPRA, o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, que fica ali em Pinhais, junto à Fazenda Canguiri. O CPRA existe desde 2005, ele é uma instância muito importante, ele é, como diz o nome, uma referência para a formação, para o treinamento, para a disseminação de boas práticas de agricultura sustentável. E nós realizamos, então, uma reunião extraordinária da comissão para tratar sobre essa proposta do governo. Então, representantes da Secretaria de Agricultura estiveram presentes, e professores e servidores do Centro Paranaense. E a proposta ela será encaminhada como forma de projeto de lei à Assembleia Legislativa. Fazer um destaque aqui, porque há uma preocupação por parte dos servidores, dos agricultores orgânicos que se beneficiam com o trabalho do CPRA, que esse trabalho seja extinto, que ele acabe, ou enfraquecido, como tentativas aconteceram durante o governo Beto Richa, em que o CPRA ficou sempre na berlinda de vai extinguir, não, fortalece, tá? Se manteve. A proposta apresentada pelo governo do Estado, pela atual gestão, pelo menos isso que está sendo dito oficialmente, não é de extinção e nem de enfraquecimento. É uma proposta de fusão da Emater, do IAPAR, da Codapar e do CPRA, criando um grande instituto de desenvolvimento rural, com equipes de agroecologia presentes no Estado inteiro, e expandindo isso que foi falado na reunião, que isso deveria estar presente em todas as macro-regiões do Estado. Tá? A gente ter centros de referência, como temos o CPRA, em todo o Estado. A proposta do governo, pelo que se foi falado, é de que é isto, tá? Que a fusão não é a extinção. Se você observar o documento do governo, a agroecologia está presente, ela aparece, e caberá a nós, né, deputados e sociedade civil, e preocupados e entidades, fiscalizarmos que isso devidamente aconteça. Esse é um ano crucial, porque é o ano em que, agora, até o final do mês, a gente tem a LDO,
a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Em agosto, vem a LOA, a Lei Orçamentária para 2020, e o PPA, o Plano Plurianual para os próximos 4 anos. Então, se a intenção do governo é, de fato, que a agroecologia se beneficie com o corpo técnico muito maior e muito mais robusto da Emater, do IAPAR, juntando extensão, pesquisa e assistência técnica, que isso esteja previsto também de forma orçamentária. Então, a gente vai estar acompanhando de perto. Eu lembro, a Universidade Estadual do Norte Pioneiro tem também um centro muito importante de agroecologia, ali sediado em Jacarezinho. Em Maringá, eu estive também na UEM, agora recente. A UEM tem um trabalho de agricultura urbana e de agroecologia também que é muito valorizado. Então, são algumas questões que estão se colocando aí de forma mais imediata. Em conversa com o secretário Ortigara, que é o secretário de Agricultura, ele me garantiu de que esse enfraquecimento do CPRA não irá acontecer, que mesmo com a fusão, a ideia é o fortalecimento, não é a extinção de forma alguma. E ele disse que, em breve, estão trabalhando, a Secretaria, num decreto para que 100% da merenda das escolas públicas do Paraná sejam orgânicas. Não, ele falou orgânico. Não, ele me falou um decreto de agricultura orgânica com uma transição, como um processo de transição. Então, ele mesmo falou, a gente só vai conseguir isso se tivermos equipes de agroecologia em todo o Estado, e não apenas aqui na região de metropolitana, uma equipe. Então, assim, gato escaldado, né? Eu vejo a maneira como os agricultores e pesquisadores se posicionaram contra essa proposta, porque estão escaldados com o histórico de ações do governo. Mas também eu acho que é o momento da gente valorizar, mesmo que seja o discurso do bom senso, nos dias de hoje, tem que ser valorizado, tá? Tem que ser estimulado. Para concluir, eu só quero lembrar também a importância da gente discutir, junto de agricultura urbana, soberania alimentar, agricultura, a qualidade da água. Tá? Acho que todo mundo viu a pesquisa que a Pública lançou algumas semanas atrás. 27 agrotóxicos. Saúde. Dos que são testados, né? Os 27 que são testados foram aferidos, né? Tiveram a presença confirmada. A Sanepar diz, mas eles estão no limite, tá? Estão no limite, não está acima do limite. Bom, se você vê o que a legislação brasileira prevê de limite em relação à legislação da União Europeia, por exemplo, tá? Você vê que nós estamos ingerindo muito mais agrotóxicos do que os europeus, até 5.000 vezes mais do que os europeus. Então, é um tema importantíssimo que, junto com a discussão de uma agricultura sustentável, local, a gente discuta a utilização intensiva de agrotóxicos, ou defensivos agrícolas, ou fitossanitários, né, como o neologismo quer colocar, veneno mesmo, para a gente entender que você não vai mudar, talvez, a matriz econômica do Estado da noite para o dia, mas a gente tem que ter uma legislação e uma política pública muito mais séria, muito mais integrada, que preveja a restrição da utilização, seja na proximidade dos centros urbanos, nas áreas de mananciais, na proximidade de escolas. Quem lembra de Tibagi, você está no centro de Tibagi, você olha o campo, que dá para ver do centro da cidade, você vê as máquinas passando veneno ali. Tá? Aqui em Curitiba mesmo, eu indo para casa outro dia, o cidadão passando a capina química, o glifosato, na sua grama, para a grama ficar verdinha, sem erva daninha. Tá? E o que acontece com esse glifosato? Ele vai cair, ali no caso, na bacia do Rio Belém, vai cair no Rio Iguaçu, e assim por diante. As áreas que abastecem Curitiba, o Iraí, Piraquara e o Passaúna, têm presença de agricultura contaminada